Olá, Heitor. Opa, beleza? Não tô te ouvindo. Eu vou aprovando aqui o pessoal que está solicitando a entrada. Vamos cumprir bem o cronograma. E agora? Oi, 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 som, som. Vou fazer um teste aqui. Cássio, consegue me ouvir? Sim? Beleza. Não, tô só na tua leitura labial aí. É aí, é aí, é aí. Conseguiu? Consegue me ouvir? Agora, Everton? Oi, Heitor, fala aí agora. Oi, beleza? Agora Consegue me sim, ouvir? beleza. Vê se você Deu- consegue compartilhar. Eu vou colocar aqui para tu o seu compartilhador. Tá. Aparece para tu a opção de compartilhar? Aparece. Parece? Tá ok, então pode compartilhar. Ah, tá dizendo que tá desabilitar o botão, mas colocou desabilitado a possibilidade.
Um momento. A galera tá entrando, hein? Agora tu vai conseguir compartilhar. Ah, agora sim, apareceu. E aí? A galera tá entrando, hein? Eu tô aqui com a sala de espera, tô aprovando o pessoal que está pedindo para entrar. Como a É, gente tem o tempo bem limitado, né? Uma vez que o programa, quando dá 40 minutos, ele encerra sozinho. A gente tem que seguir bem a risca o time. o time, né? Então, agora 17h05 você pode começar e eu vou controlando aqui as solicitações de entrada do pessoal. Tá bom. Me fala aí, vai me ajudando aí no time, Ok, que eu vou tentar. O desafio é fazer rapidão e dar espaço para pergunta para a galera também, né? isso. A gente lá no FIPEM faltou esse espaço para pergunta, né? Acho que agora vai ser um modelo legal de a turma poder interagir melhor com os assuntos, né? Vai ser legal. Aproveitando aí, dizendo aos participantes que eu deixei bloqueado o microfone de todo mundo para ninguém entrar com áudio aberto no meio da apresentação, atrapalhar e tal. Vocês vão poder mandar perguntas pelo chat durante a apresentação, se quiserem, e eu vou anotando as perguntas para passar para o pessoal no final para passar para o Everton no final da apresentação, ok? Depois das perguntas escritas, a gente vai abrir um pouco o microfone para perguntas orais, caso seja necessário e caso de tempo. Everton, dado a hora e respeito aí ao pessoal que entrou no momento certo, já pode começar. Beleza. Então, eu queria primeiro, antes de começar a falar propriamente da gestão de ativos, né, agradecer aí a oportunidade e fiquei surpreso com o resultado da votação, que o Heitor entrou em contato comigo dizendo que fez a votação e que o tema foi eleito aí como o primeiro. Então, estamos testando essa nova plataforma, essa nova forma de fazer. Nem eu, nem o Heitor, a gente nunca fez desse jeito, né? Então, é um desafio grande aí para dar a oportunidade de cada um interagir. E era uma coisa que foi bem comentada lá na FIPEM, que devido ao tempo e à concorrência ali de horários. Bom, falando um pouquinho da 12, a gente é uma série de consultores associados e que tem uma vasta experiência em vários setores e alguns clientes, tanto aqui quanto em Salvador. Mas o nosso foco principal é a gestão de ativos e a gestão empresarial, principalmente para indústrias e engenharia, tá? Mas a gente está aqui hoje para falar de gestão de ativos, né? Então, o que é gestão de ativos? O que vem a ser a gestão de ativos? Então, lendo ipsiliteris, né? Que são atividades práticas sistemáticas e coordenadas, né? Pelas quais uma organização gerencia de forma ótima e sustentável seus ativos e sistemas de ativos, os desempenhos associados a eles, os riscos, despesas e o ciclo de vida, para ter o propósito de cumprir o planejamento estratégico. Eu destaquei algumas partes em amarelo, que é o que a gente vai falar ao longo dessa conversa, que tem que ser uma conversa que vocês podem interagir aí com a gente, que a gente vai passar ponto a ponto. Então, primeiro, falando de ciclo de vida, né? Então, o ativo, ele tem um ciclo de vida dele que a gente tem que observar desde a criação e aquisição daquele ativo, ou seja, comprar o ativo, adquirir o ativo para a aplicação correta. Né? Então, assim, às vezes a gente tem que comprar, vai na correria e adquire o que não precisa,
ou muito além do que precisa, ou pouco, né? A forma de utilizar, então, saber operar o ativo também é muito importante, um ponto muito importante, porque às vezes também, principalmente a turma da manutenção, você fala, você não operou direito, você não fez, não deveria colocar dessa forma e não fez daquela forma, e também o processo de manter, que trabalha muito junto com a operação, né? E depois saber até onde vale a pena estar gastando, investindo naquele ativo, e chegar ao ponto de reformar ou até mesmo descartar aquele ativo, ele chegar no fim do ciclo de vida dele e depois você voltar ao novo ciclo de vida. Então, vejam que o ciclo de vida do ativo, ele não se restringe ao processo manter. O processo manter, né, que é o da manutenção, ele é um dos passos do ciclo de vida do ativo, né? Você tem outros passos, desde criar um CAPEX, utilizar, reformar e descartar, e também o manter para garantir esse ciclo de vida. Então, a gente falou do capítulo ciclo de vida e todas as despesas que vão estar associadas a ele também vai estar falando da gestão do ativo. Bom, mas para ter uma gestão de ativo, a gente tem alguns atributos que são chaves. Então, ela tem que ser holística, ou seja, tem que olhar para todos os pontos, inclusive os pontos legais, né, referente a aqueles ativos. Ela tem que ser sistemática e sistêmica. Sistemática, fazer as coisas com aquela rotina, sempre da forma adequada, sempre da forma rotineira de ser. E sistêmica, você ter padrões estabelecidos, né, para fazer tua preventiva, para fazer o teu investimento de CAPEX, e mais ainda, uma análise de risco adequada para aquele ativo, ou seja, você avaliar que ativos são mais estratégicos, onde é que você vai colocar mais investimento ou menos investimento, o que é que pode causar uma catástrofe, se essa catástrofe acontecer, o que é que você vai fazer. Então, para mim, inclusive, agora, nessa época, quem tem análise de risco bem feita se saiu muito bem com a gestão dos seus ativos. A parte da otimização desses ativos, ou seja, como é que você trabalha de forma otimizada. E quando eu falo otimizada, eu estou falando de equilibrar os custos, né, versus o desempenho. Não adianta você ter um desempenho excepcional com custo alto e ter o negócio não poder pagar esses custos. Então, fazer o equilíbrio entre custo e desempenho, né? E de forma sustentável. E aí, quando eu falo sustentável, não estou falando só da parte ambiental, né? Falando do equilíbrio entre, quando a gente fala de sustentabilidade, entre o negócio, né, e a questão ambiental e as questões legais também, né? E com relação às pessoas, segurança e tudo mais. E tudo isso tem que estar integrado. Então, isso remete à questão de riscos, remete à questão de despesas, então você precisa integrar tudo isso. Bom, mas quando a gente fala de ativo, a gente está falando de que tipo de ativo, né? Então, o negócio ele tem vários tipos de ativos. Ele tem os ativos físicos, que é aquilo que é tangível a gente. A gente costuma, toda vez que fala de ativos, se remeter aos ativos físicos, a um prédio, a uma máquina, enfim. Mas existem outros tipos de ativos que fazem o negócio funcionar, que sem ele o negócio não funciona. São os ativos humanos, as pessoas, os ativos informacionais, então tem muitas informações que navegam nos negócios e que são confidenciais a cada negócio, que vai e que volta. Os ativos financeiros, né? O dinheiro, a grana que esse negócio está proporcionando, e ativos intangíveis, como marca, né? Como a pessoa vai comprar a Coca-Cola, às vezes somente pela Coca-Cola, pela marca Coca-Cola. Então, isso é um ativo intangível. E cada um deles está interagindo entre si e tem uma interface, né, entre um e outro, né? Bom, eu não vou me ater muito, mas o objetivo aqui é falar que a gente tem que cuidar de todos esses, não somente do físico, mas que o físico vai interagir com todos esses aqui para poder fazer
o negócio. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente gerencia esses ativos? A gestão de ativos é o final da gestão da organização. Então, a organização ela tem que fazer o seu planejamento estratégico, mostrando em que negócio ela está atuando, ou seja, que campos ela quer jogar, né, quais os jogadores adequados para esses campos, e aí se define qual é o portfólio de ativos para atuar, né, nesses campos, nesses negócios que estão determinados no planejamento estratégico. Dito isso, havendo a determinação do portfólio, a gente vai gerenciar os sistemas de ativos. Então, quais são os ativos classe A? Então, numa empresa de gás, os compressores, as tubulações, numa siderúrgica, o forno, né? a parte de transporte, numa empresa de alimentícia, de biscoito, por exemplo, o forno também é um ativo importante, né? E tudo isso, logicamente, com os outros ativos, as pessoas treinadas, as pessoas capacitadas, né? Para poder executar as atividades da melhor forma possível. E aí, você vai gerenciar, dos sistemas, gerenciar o ativo propriamente dito. Então, você vai classificar esses sistemas em A, B, C e A+, e lançar políticas de gestão para eles, olhando sempre o ciclo de vida, desde a aquisição até o seu descarte, passando, logicamente, de utilizar e manter, que esses aqui são o dia a dia da gestão de ativos. E quais os benefícios dessa gestão de ativos? Né? Tem N benefícios. Então, a gente pode navegar aqui por vários benefícios aí da gestão de ativos. Né? Desde a sustentabilidade do negócio, a confiança, a melhoria de desempenho, que isso aí é inegável, a satisfação de quem trabalha naquela empresa, redução de custos, enfim, vários benefícios. Mas, assim, a estrutura é que é o interessante nessa história. Então, essa conversa toda que a gente tem passando é para a gente entender essa estrutura que não foge do famoso PDCA, né? Planejar, fazer, checar e agir corretivamente. Né? Então, no planejamento estratégico, como eu falei, vão ter todas as expectativas, vão ser lançadas dentro dele, todas as expectativas das partes interessadas, dos stakeholders, e aí vai se sair qual é o planejamento para aquela empresa. E a partir do planejamento estratégico definido, já vai ser lançado aqui inputs para o sistema total de gestão de ativos. Né? Então, vai ser definidas as políticas da gestão de ativos e também quais são as exigências e os padrões de cada processo. Definida a política de gestão de ativos, você vai, e baseado também nessas estratégias, você vai lançar mão da estratégia dos ativos e fazer os objetivos e os planos para fazer essa gestão. Então, você vai definir quem é mais importante, qual é o ativo mais importante, fazer a sua gestão de risco e também vai alimentar os padrões funcionais daquela instituição, daquela organização. Mas também vai desdobrar. Bom, para eu atender essa estratégia, eu preciso adquirir novos ativos, eu preciso criar novos ativos, ou preciso até reformar alguns outros. Ou treinar algumas pessoas, lançar mão de especialistas, de consultores, enfim, trazer mais conhecimento aqui para a minha empresa. Eu até escrevi um artigo no LinkedIn falando de planejamento estratégico e comentando sobre esse passo aqui. E também vai definir quais são os portfólios e sistemas de ativos, né, que são críticos e quais as condições de desempenho que vão satisfazer o negócio. Então, eu não vou ter o EE abaixo de tanto ou acima de tanto, ou não vou aceitar o nível de qualidade abaixo de 99%, enfim. Então, você vai definir também qual é o desempenho que é requerido para esses ativos. E tudo isso vai interagir entre si de forma a ter um desempenho global que deve ser monitorado através de KPIs estratégicos, promovendo, logicamente, a melhoria contínua. Então, vai se
KPIs vão variar e você vai ter que fazer o C e o A, o check do PDCA, voltar para a tua estratégia, ver o que é que tu errou, corrigir e voltar para a tua gestão de ativos novamente. Bom, mas nada disso vai servir se as pessoas que estão interagindo não estiverem plenamente capacitadas, nem se não conhecerem qual é a estratégia e por que está sendo cobrado, está sendo colocado aquele desempenho diferenciado na gestão de ativos. Então, de uma outra forma, de uma forma mais didática, aquele quadro ele fica dessa forma: planejamento estratégico organizacional, você vai ter missão, visão e valores e políticas, política de gestão de ativos, onde você vai ter as exigências legais do negócio, os requisitos obrigatórios, né? Isso aqui você vai fazer os objetivos, vai ser desdobrado em objetivos da gestão de ativos. Então você vai lançar mão de resultados mensuráveis, né, e específicos daqueles ativos ou dos sistemas, enfim. Então aqui você já desdobrou a política em objetivos e resultados. E aqui você vai ver o como. Como é que eu vou atingir esses resultados que os negócios precisam, né, para atender o planejamento estratégico. Então tudo isso aqui é o planejamento. E aqui está a parte da implementação, né? Ou seja, sempre olhando o ciclo de vida, né? Olhando esse ciclo de vida do ativo, de acordo para basear a estratégia, e sempre olhando o portfólio de ativos. Então, nessa foto aqui foi de propósito, você tem uma série de ativos aqui diferentes, ativos físicos, né? Diferentes, robô, transportador, que aí você vai ter estratégia diferente para cada linha, inclusive, né? E aí, algumas perguntas sobre os desafios da gestão de ativos, né? Pergunta 1. Nós sabemos quais ativos existem, né, nas nossas fábricas, na nossa organização? A gente conhece qual é o desempenho requerido? Conhece os padrões de manutenção, os padrões de operação e a qualidade desses padrões? As pessoas que estão lá operando conhecem isso? Sabem os requisitos desses padrões? Né? A gente sabe o que a gente quer no médio, curto e longo prazo? Os ativos podem fornecer esses objetivos, né, da gestão de uma maneira rentável, porque às vezes a gente tem ativo, a gente puxa tanto dele que o custo de manter fica maior do que o custo de produzir, né? Isso acontece, né? Ou o contrário, né? Teu custo de produção está elevadíssimo porque tua manutenção não dá conta. A gente está seguro, né, que os riscos, né, de nossos ativos eles podem causar prejuízo ao meio ambiente ou estão dentro dos níveis toleráveis, né, e legalmente aceitos. Nossas despesas em relação aos ativos são insuficientes, excessivas ou ótimas, ou seja, está equilibrado e você sabe o momento de descartar esse ativo, né, para não estar gastando mais ou menos, teu custo está equilibrado. A gente pode avaliar esses benefícios de desempenho, tem informação realmente grande, eficaz para avaliar esse nível de desempenho? Eu consigo medir o OEE, essa informação é fidedigna, ou interrupção, ou meu tempo de execução, enfim. A gente permite que esses problemas futuros se desenvolvam, a degradação, redução de desempenho no curto e longo prazo? Então, essas perguntas, damos a devida importância aos aspectos da organização que afetam diretamente os planos de gestão de ativos. Às vezes, a organização toma um rumo que a gente não consegue, corta o custo de manutenção. O gestor de manutenção ele fica, e agora? Como é que eu vou fazer manutenção? Diminui a equipe pela metade. E agora? Mas será que a gente não tem produtividade, né, para ganhar um planejamento melhor, com um SMED melhor, ou até lançar a mão de algumas terceirizações? Então, assim, quais as estratégias? Eu fiz 12 perguntas, assim, gestão de mudança, a política da estratégia, estamos dando a verdadeira importância das condições de trabalho, isso aqui é muito importante, essa foto diz muito disso aqui, de condição de trabalho, essa aqui também, então, fazer as coisas com segurança. Estamos dando verdadeira importância às condições de trabalho, estamos otimizando os processos. Então, essas perguntas a gente tem que sempre estar lançando mão para fazer essa gestão de ativos. Então, para finalizar, assim, a gestão de ativo que a gente tem que observar é a questão do ciclo de vida. Quando a gente fala em gestão de ativo, a gente está sempre confundindo com a manutenção.
Não quero fazer gestão de ativos. Fala lá com o gerente de manutenção. E o gerente de manutenção, ele é só um agente da gestão de ativos, né? Você tem o cara da produção, você tem o cara da engenharia, às vezes manutenção e engenharia é a mesma pessoa, e eu acho que é bom. Minha última função foi gestor de engenharia e manutenção aqui no Nordeste, então eu acho que uma junção bacana de se fazer. Mas é uma ponta do iceberg, então toda empresa, na verdade, está interagindo, desde o almoxerifado, né, a contabilidade, RH, produção, gestão industrial, enfim, todo mundo está no mesmo barco na gestão de ativos. Eu diria que sem pessoas nenhuma empresa funciona, e sem os ativos físicos também e de informação nenhuma empresa também vai funcionar. Então é isso, de modo resumido e desafiador. Não sei como é que foi meu tempo aí, Heitor. É um overview aí da gestão de ativos. O tempo foi ótimo, o tempo está muito bom. Temos duas perguntas aqui, Everton. As duas foram feitas pelo Daniel Rebelo. A primeira é que ele fala em custos OPEX para a gestão de ativos. Qual o valor previsto ou médio que pode-se dizer que é recomendado? Para a gestão de ativos? Isso. E a segunda pergunta é, no caso, não se falou em ISO 55.000. Esses conceitos apresentados estão alinhados aos conceitos e diretrizes dessa ISO? Bom, vamos começar de trás para frente. Os conceitos, todos que estão aqui, estão dentro da 55.000, tá? Então, eu não quis citar realmente a norma, porque se a gente for ficar falando de norma aqui, a gente vai falar de item por item de norma e ia levar umas 3 horas falando de norma. Por isso que o tema é gestão de ativos e especificação da gestão otimizada. Então, mas toda a parte, se você inclusive ver as figurinhas, foi tirada até da norma, né? As figurinhas que estão nessa apresentação. Então, está assim, alinhado com a 55.000. E a outra pergunta é qual é o custo, né? Otimizado, né? É isso? Tu está com o microfone fechado. Qual é o custo previsto ou médio que possa dizer que é o recomendado, no caso do OPEX? Aí depende de cada planejamento estratégico. Então, tem empresas que por exemplo, um ativo novo vai ter um custo menor. Então, você já vê aquela curva da banheira, você vai ter um custo de CAPEX maior para botar ele para operar até ele chegar no máximo da curva, né? Subindo a curva e chegar no ápice do ciclo de vida dele. Então, ali você vai ter só praticamente custo de OPEX. Então, esse custo vai diminuindo até chegar num certo ciclo de vida, na certa fase do ciclo de vida daquele ativo, que você precisa reformar ele novamente, ou seja, ou você vai fazer isso com CAPEX para restabelecer a condição, né, e otimizar aquilo ali, ou então você vai simplesmente comprar e adquirir um novo ativo. Então, isso vai variar. Se você vai tratar de um caminhão, por exemplo, é uma coisa, se vai tratar de um forno, é uma outra coisa completamente diferente. Então, fica difícil de dizer qual é o melhor custo. A outra pergunta do Giovanildo é como ele acha que deve se convencer a gestão, diversas gerências da empresa, que na compra dos ativos se deve estudar o seu ciclo de custo de vida, né? Com CAPEX do investimento mais OPEX até o fim de vida. Bom, primeiro que isso é uma questão cultural, né? A gestão de ativo ela tem que começar de cima para baixo, né? Não dá para você fazer o convencimento que eu chamo de conhecimento vulcão, né? A turma de baixo aqui pressionando a turma de cima para fazer gestão de ativo. Então é uma coisa que tem que ver de cima para baixo e ser criado uma cultura. Então a minha sugestão é assim trazer cada vez mais a discussão para a pauta do dia a dia da empresa, para que os gestores entendam primeiro o que é ciclo de vida, o que é vida útil, curva da banheira, curva PF, por que a gente está fazendo tratamento de falha, por que tem que fazer esses tratamentos de falha, enfim, trazer à tona isso aí para a gestão, para poder convencer, e ninguém é convencido se não conhece, né? Primeiro tem que conhecer. Outra pergunta é, uma indústria que não implementou a gestão de ativos e já tem um bom tempo no mercado,
qual é o primeiro passo para a sua implementação? Primeiro, eu vejo o seguinte, várias indústrias que a gente tem visitado, a gente pergunta qual é o teu equipamento classe A, classe A+, e qual é a diferença de política que tu dá para esse equipamento para um B? E por que esse B aqui não é A? Então, é saber primeiro o que é crítico. Então, existe uma dificuldade muito grande em saber o que é crítico e o que não é. Segundo, sabendo o que é crítico, que políticas para cada negócio a gente tem que lançar mão para atender um nível de resultado esperado para aquele ativo que está no planejamento estratégico. Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma Boeing da vida. Você pegar uma Boeing da vida, não pode ter falha. Então, o nível de gestão de ativo ali tem que ser altíssimo. Se você pegar, sem desmerecer, uma fábrica de pipoca, por exemplo, ela não precisa ter tanto problema. Ela vai produzir, não precisa gastar tanto, nem ter tanto foco em alguns ativos. Ela tem que ter em alguns pontos, mas não precisa ser em todos. Tem que garantir alguns pontos somente. Então, cada um, de acordo com o seu negócio, vai ter que atender o seu planejamento estratégico. Outra pergunta é, quando a empresa tem uma gerência de compras corporativa, é necessário alguma reestruturação da organização em termos de estrutura da manutenção, especialmente PCM, para ampliação da atuação ao atendimento de requisitos legislativos, ou não limitar-se a manter, né? Eu não entendi bem a pergunta. Eu acho que é conflito entre a turma de compras e a turma de manutenção, né? Acho que o primeiro cliente, o principal cliente do pessoal de compras é o pessoal de manutenção. Mas eu acho que, às vezes, é preciso ter uma integração entre ambos os setores. Onde eu trabalhava, a gente sempre procurava ter essa integração, porque não adianta estar jogando para um lado para o outro, porque, na verdade, quando tem esses conflitos, quem perde é a empresa, né? Então é isso. Compra tem que estar afinado mesmo sendo corporativo, né, tem que estar afinado, né? E outra coisa é que assim remédios para diferentes doenças, né? Você tem lá em São Paulo, trabalhei em São Paulo por muitos anos, você tem fornecedor lá com pau do lado da tua fábrica, que às vezes você não tem. Então, às vezes você tem que lançar a mão de algumas coisas. O cara só quer comprar de um cara lá de São Paulo, paga um frete que demora para caramba. Então, isso tem que ser colocado em pauta até para o resultado da empresa, porque nessas discussões, às vezes a empresa sai perdendo, né? Então, tem que conversar, não tem como, tem jeito. Eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai fazer um teste nesses últimos minutos, e eu liberei para que os próprios participantes consigam abrir seu áudio. Então, ao invés de escrever as perguntas agora, vocês podem abrir o áudio e perguntar. Eu estou vendo o Marcelão aí. Fala, Marcelo, tudo bom? Parabéns, irmão. Gostei muito. Muito boa. Valeu, Marcelo. O Giovanildo, ele escreveu algumas perguntas aqui, propositalmente as últimas perguntas eu não li, para que ele primeiro possa abrir o áudio e perguntar. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Ô, neném lindo, hein, cara? A minha pergunta, Everton, que o Heitor fez a segunda, a primeira parte dela, na verdade, era um complemento da primeira, onde eu perguntei sobre aquisição, né, os custos de CAPEX e OPEX na decisão da aquisição, e muitas vezes muitas empresas têm dificuldade, porque compras às vezes nem está localizado no mesmo site. Então, a gerência de compras é uma dificuldade de convencer de que comprar o mais caro, naquele momento lá do início do projeto, pode ser mais barato, né? Então, era nesse sentido a primeira... Ah, entendi. Então, deixa eu te falar, isso acontece bastante, né? Então, o que ocorre? Você tem que olhar para o ciclo de vida. O grande problema é que no Brasil existe uma cultura de se olhar para o investimento inicial. Então, a gente tem a síndrome do primo pobre, né? Então, a gente está olhando ali
quanto é no meu bolso, mas um ciclo de vida, 30 anos. Então, assim, tu tem que começar a mostrar ciclo de vida e não olhar quanto tu vai tirar agora no bolso. E isso é uma tarefa difícil, bem difícil. Existem alguns países, como a Europa, por exemplo. Não, se você pegar o leste europeu praticamente não faz manutenção. Ele usa pau. Aliás, o leste europeu não, a parte oeste, né, a parte ocidental, praticamente não faz manutenção. É pau na máquina, acabou a vida útil, troca, compra uma nova. Né? Já o leste europeu, do outro lado, é o contrário. Vamos botar aquelas máquinas, mas você olha, pô, parece que está novinha. O cara está tirando, estende o ciclo de vida ao máximo. Qual é a diferença? É você tirar mais produção. Então, o ciclo de vida, quanto é que vai ser a rentabilidade? Ou seja, quanto é que eu vou produzir com ela? Eu vou ganhar muito mais. Então, mas aí o problema do empresário brasileiro é dizer assim: eu tenho um escorpião no bolso, não quero tirar dinheiro do bolso agora e não acredito nesse cara que essa máquina vai durar 30 anos. Então, esse é um desafio para a gente, para mostrar isso. E a segunda, Everton, que o Heitor citou, seria em relação a se você acha que é necessário alguma reestruturação da manutenção, quando vista até de organograma, cargos ou funções, para se adequar a ser a área que praticamente vai conduzir nesse processo de gestão de ativos. Vai ter mais atribuições e tarefas do que simplesmente a tarefa de... Eu acredito muito nisso. Primeira coisa, todas as manutenções que eu assumi na minha carreira foram poucas, é organograma. Primeiro, eu acredito que tem que ter uma manutenção com engenharia de manutenção robusta. Então, a engenharia de manutenção ela tem que cuidar dos métodos, então cuidar do PCM, cuidar dos métodos de manutenção, para poder garantir que as melhores práticas elas sejam atendidas. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, tem que ter uma gestão de risco clara, né, e apoiada pela direção da empresa. Então, primeiro que a empresa precisa ver que a gestão de risco ela é estratégica e que vai tirar a empresa de um monte de buraco, de um monte de armadilha que vai estar, inclusive essa do investir do barato que sai caro, né, que é a pergunta anterior. Então, você tendo uma gestão de risco clara, isso aí vai fazer com que saia dessa armadilha, né? Oriente a empresa por um caminho melhor. Segundo, que manutenção, OPEX e CAPEX, estando numa mesma gerência, para mim, é a melhor forma, porque assim você consegue direcionar quais são os investimentos e consegue, através do teu coordenador de operação, de manutenção, né? Você consegue ver. E uma forma que poucas empresas fazem, porque exige uma maturidade violenta, é ter a rotina da manutenção. Então, o cara de produção, ele cuidar não só da produção, mas do ativo também, porque, na verdade, ele está cuidando de tudo. Mas isso exige uma maturidade violenta do gestor, né? O gestor de produção, para ele não dar pau na máquina, né? Sair produzindo e não fazer a manutenção que deve. Que aí são um nível nirvana, que eu chamo, né? Tem que ter um nível altíssimo aí de maturidade. Mas no básico, eu acho que é mudar esse organograma. Eu interromper rapidinho, porque falta 1 minuto para a vídeo se encerrar. Vai se encerrar automaticamente. Assim que se encerrar, eu vou reabrir. Quem quiser entrar, entra. Agora é livre para ficar o bate-papo rolando aqui. Ok? Mas os 40 minutos que a gente se comprometeu vai acabar daqui a 1 minuto. Então, quando vocês verem que a vídeo cair sozinha, vocês podem entrar no mesmo link que a gente vai reabrir, caso vocês inclusive queiram. A gente, né? Isso mesmo, inclusive a gente. Eu vou reabrir, quem tiver, agora vai ser um bate-papo mais livre aí. Tá bom. Obrigado, Everton, pelas respostas. Valeu, cara. Obrigado a vocês todos aí. Não sei quem que vai entrar de volta, mas obrigado pela oportunidade aí. Tá? Valeu. Quem quiser ficar batendo papo aqui sobre manutenção, tamo junto aí. Quem quiser pode perguntar, também pode me encontrar no LinkedIn. Valeu. Teu microfone tá desligado, cara. Heitor, teu microfone tá desligado. Eu tô dizendo, vamos ficar batendo papo aqui até que caia automaticamente. Se não cair, bom. Certo. Ok? Mas se Beleza. cair, a gente entra de novo. Ok?
Mas lembrando que assim, Oi. o compromisso do FIPEM Online é 40 minutos. A gente fez, parabeniza o Everton pela apresentação, muito boa, concisa, resumida, conseguiu resumir aí 55 mil na apresentação de Estava 20 minutos, preocupado, né? que é difícil conseguir fazer isso, né? Responde as perguntas com bastante propriedade, mostra que sabe bem do assunto. Então, os contatos dele estão no final da apresentação. Quem quiser o contato, Everton, deixa o teu contato aí para só pedir a apresentação caso alguém queira, tal, ou então contratar sua consultoria também, né? Quem quiser E pode me encontrar no LinkedIn direto e falar com a gente lá. Everton Souza, estamos lá. Mas eu vou... Everton@12 Consultoria. Aqui no final. Tá aqui meus contatos. agora, assim, quem quiser abrir o microfone, fazer pergunta, bater um papo, agora é bate-papo livre entre a FIPE Online acabou. Passamos os nossos 40 minutos, né? Agora é bate-papo entre amigos aqui de manutenção, que a gente se conhece boa parte, outra parte ainda não se conhece. Vamos continuar fazendo pergunta para o Everton aí, contribuindo também com experiências. Se caiu, quando cair o link, a gente entra de novo. Deixa eu só fazer um comentário que eu achei interessante, Everton falando a respeito do gestor de manutenção da Europa. Eu, há muitos anos atrás, fui numa palestra que o cara defendia justamente isso. Era o alemão falando que ele dizia que a não manutenção era um formato de gestão de ativos, gestão de manutenção. Ou seja, Sim. é justamente isso que você falou. Eles davam um pau na máquina lá, enquanto ela podia cuspir produto, ela estava cuspindo produto, até quebrar mesmo de vez. Já existem teorias, né, que apontam que toda vez que você faz uma intervenção e que não precisa, ou seja, teu nível de preventivo é tão intenso, tu faz base calendário e às vezes não precisa, e aí acaba você colocando defeito na máquina, né? Então é isso, quanto menos você mexer e quanto mais você deixar ela disponível e utilizar essa máquina, melhor, né? Quando você fala do aspecto cultural, né? Eu me lembro quando a gente fez uma empresa, o estudo de MCC, que implementamos o estudo de MCC, que a gente chegou para o pessoal de manutenção de algumas unidades para dizer, esses equipamentos aqui a gente não vai fazer manutenção mais não, vai deixar rodar até quebrar. Rapaz, para o pessoal entender isso foi difícil. Teve supervisor que disse, não, o cara vai fazer manutenção assim mesmo, não tem plano de manutenção, mas vou mandar fazer. Vai convencer Na o cara. Gerdau agora, na última, eu tomei uma decisão assim, a gente tinha uma máquina chamada laminador a frio, né? Então ele fazia arame de alta qualidade. E tinham 3 máquinas, o 1, o 2 e o 3. E eu disse, o 1 não compensa, porque o nível de custo para aquilo ali não compensa a margem do produto. Não dá para fazer. Não compensa. Ou a gente compra outra máquina ou a gente para de fazer. Eu mandei parar a máquina. Mandei parar e mandei. Aí, de vez em quando, virava e mexia, eu ia na fábrica, eu andava, o cara estava com a máquina operando. Eu falei, cara, mas essa máquina não era para estar parada? Não, mas a gente precisou. Por quê? Porque cobra a ineficiência das outras duas. Então, foi o que eu fiz. Eu falei, desliga, tira o cabo, coloca uma capa preta, e aí eu comecei a chamar essas máquinas de operação capa preta. Então, as máquinas que custo-benefício da margem do produto versus o nível de manutenção, a gente tem que desligar, porque a gente tem que cobrar a performance do cara da operação. Então, o cara tem que dar o resultado, né? Tem que dar o OE garantido. E da turma de manutenção também, né? Ele tem que garantir a disponibilidade do equipamento. Não seria o caso... boa noite, né? Fernando. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Fernando Ramos. Eu sou funcionário da Petrobras, mas hoje eu misturo, né? Porque eu trabalho embarcado. Não seria o caso de se usar a manutenção maior, a manutenção preditiva, né? Onde você consegue efetivamente você não vai intervir na máquina, mas vai acompanhar a performance da máquina. Né? Isso, então, ao você fazer esse acompanhamento, se você tem uma boa manutenção preditiva, eu acredito que você vai ter o equipamento mais disponível e o custo vai ser amenizado vertiginosamente, né? Eu acho que um caminho é esse.
Fernando, não resta dúvida. Assim, a preditiva ela vem para o que a gente chama de manutenção base e condição. E a preditiva ela pode ser instrumentalizada, como você está colocando, ou não, né? Que a gente chama de sensitiva, né? De pelo menos o operador ele vai lá, porque o operador eu digo sempre, né? O cara que está dirigindo o carro ele sabe se ele está puxando para a direita, se está puxando para a esquerda, ele calibra o pneu, ele completa a água, ele completa o óleo. Então ele tem que ter essa capacidade, esse conhecimento mínimo até para dizer para a manutenção, né? Ó, tá fazendo um barulho esquisito. Onde é? É ali, eu acho que é o rolamento. Opa, já te ajudou, né? Então isso é uma preditiva no final, né? Mas assim, uma preditiva instrumentalizada, ela vai no nível até mais forte. O que você às vezes não tem, às vezes quando você trabalha no duto, por exemplo, que é o teu caso, por exemplo, você lança mão disso aí sempre, porque se furar um duto desse, a complicação é grande. Mas quando você pega um parque de máquina grande, vou pegar uma fábrica de pregos. A fábrica de prego tem, sei lá, 80 máquinas. Se para uma, não vai fazer tanta diferença. Então, tu vai ter tempo para poder fazer a tua manutenção preventiva e não preditiva, garantindo o teu tempo calendário. Então, vai ficar mais barato. Então, ao passo que em outros níveis, se você tem uma máquina só de prego, essa máquina não pode quebrar. Porque se ela quebrar, aí tu tá na roça, né? Tu não vai produzir um prego. Então, tu tem que, sei lá, tem que cuidar dessa máquina muito bem. Então, tudo vai depender do teu nível de risco e do teu portfólio de equipamento, do teu sistema de ativo, né? Para tu equilibrar, como eu falei de otimização, né? A otimização é justamente isso, tem que equilibrar teu custo com o teu retorno, né? Teve uma pergunta aqui que eu passei batido, que diz assim, que no seminário 2018 para Abraman, verifiquei que a Vale estava bem à frente na política de gestão de ativos. Quem mais está evoluído no Brasil? Eu vou aproveitar para ampliar essa pergunta em Pernambuco. Eu vou te dizer o seguinte, tem algumas empresas de referência, né? Petrobras é uma boa referência em termos de gestão de contratos. Então, a Petrobras ela tem uma gestão de contrato muito boa. A Vale e a Gerdau, elas têm um sistema de controle de ativos como é que eu vou dizer, remoto. Então, essa preditiva ela acontece remotamente. Então, você tem uma sala de controle que fica em determinado lugar. No caso da Gerdau, fica em Minas Gerais. Na Vale, fica acho que é Vitória, se eu não me engano. E eu acho que tem uma sala em BH também. E fica lá a galera monitorando os principais ativos. Então, o que é ativo A, então, ele tem sensores e o cara lá em BH vai dizer assim, opa, esse ativo ele está 24 horas monitorado. E aí, automaticamente, o cara na sala está com a tendência, a preditiva funcionando, e vai quebrar daqui a 8 horas. Chama o cara da manutenção local. O cara vai lá fazer manutenção, entendeu? Então, assim, esse é o estado da arte na gestão de ativos. Agora, tem para todos os ativos? Não, não vai ter. Né? Tu não vai ter para todas as bombas, mas ele vai ter para o transformador principal da siderúrgica. Vai ter. Esse parar esse transformador vai parar a siderúrgica inteira, cara. Então, esse cara aí, ele é monitorado igual neném, né? Então, você tem que garantir que ele funcione. Normalmente, não se tem reserva, é só ele, filho único de mãe solteira, né? Boa noite, Heitor. Estão me ouvindo aí, pessoal? O Everton. Opa, Marcelo, tudo bom? Opa, prazer imenso em conhecê-lo aí. Parabenizar a turma aí, acho que o Heitor, essa iniciativa é muito boa. Esse momento de pandemia, acho que o que mais está funcionando aí são esses sistemas aí, né? Sistema de videoconferência. Eu nunca vi tanto sistema aparecer na minha vida com videoconferência, cara. Zoom, Webex, Teams, um monte aí que apareceu que a gente até então é desconhecido porque não havia a necessidade. E assim, acho que foi parabenizar justamente aí o Heitor por essa iniciativa aí. Um momento oportuno, um horário, acho que tranquilo, né? Acho que o horário das 17 horas do dia de sábado. Como a gente não pode sair para tomar uma cervejinha, um churrasco, tem que ficar em casa mesmo, eu tava né? com medo, falei pro Heitor, tô com medo de concorrer com as lives, a turma tá tomando cerveja e falar de manutenção. Não, mas eu fico em casa agora, acho que se a cervejinha e o churrasco é em casa mesmo, dá para a gente participar do trabalho aí. Everton, eu realmente entrei um pouco já, um pouquinho depois do horário aí, e aí eu não peguei muito toda a sua apresentação.
Mas, assim, falando em gestão de ativo, eu passei um tempo trabalhando muito em área de manufatura. A gente funcionava e fatura. Eu comecei minha vida profissional dentro da Brahma, ou dentro da Seman, que era a central de manutenção aqui do petroquímico aqui na Bahia. Passei depois aí pelo grupo J. Macedo, que é aí do Ceará, trabalhando aqui em fábrica de biscoito durante 9 tempo. E antes de vir para a Transpetro, passei pela Ford. São regimes assim de manufatura, onde o tempo realmente é fundamental, né? O tempo de produção conta bastante. São linhas de processo contínuo, onde você interromper uma parte da linha, você cria um gap, né, na linha, você gera um impacto muito grande, né, quando você interrompe um processo. Estou acompanhando aí em tempo real, como a gente pode estar ajustando e calibrando também em tempo real automaticamente, né? Assim, eu vejo que as empresas investem muito pouco nos painéis na verdade, os painéis de manutenção, né? Software de manutenção. Acho que o investimento das empresas, a atividade fim dela não é manutenção. Eu sempre falo para a turma assim, às vezes, que o fato de eu ter nascido profissionalmente dentro da Seman, o que ela vendia era manutenção. Então, todo investimento dela era na qualidade e no treinamento, né, na capacitação dos profissionais. Então, Marcelo, né? eu ia falar justamente isso. Assim, a gente que é de manutenção, a gente tem que ver que o nosso negócio é manter o ativo disponível e que o negócio da empresa é vender o produto dela. Então, a Transpetro ela tem que transportar o gás. A Gerdau tem que fazer aço, a Vitarella tem que fazer biscoito, a J. Macedo tem que fazer farinha e assim vai. Então, parar ativo é complicado, né? Não dá para ficar parando os ativos, a gente tem que produzir. Então, nós também somos pessoas de produção. Dito isso, é o seguinte, olhando para a tecnologia, tem várias empresas lançando tecnologia e hoje a tecnologia não está complicada. Hoje você tem, por exemplo, daqueles óculos 3D, né, de realidade avançada, que o cara que é de proteção, que o cara vai para a área, olha para a bomba, ele vai dizer se está com plano atrasado, se precisa fazer alguma manutenção, se tem alguma ordem aberta. E já tem isso, né? A Microsoft já tem o HoloLens, né? Então já tem esses óculos de realidade aumentada. Já coloca o padrão para o cara, então ele quer fazer atividade, ele já diz ali, ó, precisa alinhar, tua linha assim, pô, eu queria consultar aqui como que foi o último alinhamento, qual foi o último valor de vibração desse daqui, ele consegue te dizer. Então já existe esse tipo de tecnologia. Indo para uma coisa menos complicada, a IFM tem também sensores excelentes, de custo baixíssimo, para quem mede vibração, né? Para quem mede ruído, para quem mede temperatura. Então, assim, hoje tem empresas, eu estava conversando outro dia com um indiano, que ele faz onde não dá para você lançar mão de alguns sensores, com um ponto rolante, né, num lugar muito alto, ele faz por som. Então, faz avaliação pela frequência. Então, existe uma gama infinita e hoje está mais barato. Aí, como é que eu faço isso na minha empresa? Cara, aí é trazer para o planejamento estratégico da empresa e ver o que é que se paga. Então, uma margem de biscoito, por exemplo, é muito pequena. Então, talvez algumas coisas não se paguem para todos os ativos, mas para alguns que são importantes e relevantes, sim. Né? Já para uma siderúrgica, por exemplo, alguns, se você não fizer, vai dar uma catástrofe grande e você precisa fazer. Numa barragem, você já tem strengths, né, que mede a vibração da barragem para ver se ela vai ter trinco ou não vai. Então, você tem uma série de equipamentos que pode lançar mão disso aí. A gente passou aqui os 40 minutos prometidos e ainda demos aí sugamos um pouquinho mais, uns 20 minutos, 15 minutos de conhecimento aí do nosso amigo Everton, né? Everton é uma das pessoas que está ajudando na organização do FIPEM Online, né? Everton, Leôncio, ambos da 12, que
O pessoal, bora fazer. Eu disse, cara, eu não estava pensando em fazer, mas não estava pensando em como fazer. Aí a gente juntou, bateu um papo, né? O Everton trouxe bastante ideias legais aí para a gente estruturar esse evento, que vai ser permanente. Como o Everton diz, é que nem novela, todo sábado, 17 horas. Você já deixa na sua agenda assim, não posso perder a novela das 6, você não pode perder o FIPEM das 5, do sábado das 5. A gente vai intercalar o formato. Hoje foi a apresentação de trabalho técnico com dúvidas, e na semana que vem vai ser mesa redonda. A gente vai ter menos tempo para apresentar um problema e mais tempo de debate entre especialistas. Vamos convidar alguns especialistas, ainda não vamos anunciar o nome agora, porque ainda não fechamos ainda 100% da lista, mas vamos chamar 4 ou 5 especialistas em manutenção para que eles discutam, e depois a gente vai para a pergunta também. A gente vai trabalhar em cima do problema. Qual é o problema? Como conduzir, quais são os desafios e soluções da manutenção em época de quarentena, né? E muitas empresas ou estão fechadas, ou estão com operação reduzida, ou tem quadro reduzido por diminuir pessoas expostas ao risco. Então, a gente tem uma série de coisas assim. Vai ser sempre sábado, 17 horas, que é aí o que o pessoal tem aprovado. A gente vai estar sempre votando o que vai ser a próxima apresentação de 15 dias, por exemplo. Na primeira votação, a gente votou os 2 primeiros, que foi esse de Everton, foi o trabalho bem votado, e na semana que vem o debate mais bem votado, né? Vocês que se inscreveram para esse de hoje já votaram qual vai ser a apresentação daqui a 15 dias. Eu vou anunciar depois o vencedor, e vai estar sempre assim, você vai estar sempre votando no que vai ter 15 dias para frente, né? 2 semanas para frente. Ok? Para dar tempo de saber o que vai ser, se preparar. Lembrar, sábado, 17 horas, não percam a novela dos sábados às 17 horas, ok? FIPEM online. Vamos trabalhar para que a gente contribua uns com os outros com conhecimento. Esse é o objetivo do Fórum de Integração de Profissionais de Engenharia de Manutenção. A gente contribui com conhecimento, contribui com experiências e elevar a manutenção na nossa região, uma vez que a gente tem muito congresso, muito evento, muita coisa para o lado sul, sudeste e pouco no nordeste. Então, é um evento que a gente não é... Eu não falo como CNPJ, eu não tenho CNPJ, inclusive, aqui é um evento de profissionais e para profissionais. É uma iniciativa, a gente está investindo o nosso tempo, nossos recursos, com o objetivo de melhorar a integração e o conhecimento dos profissionais de manutenção do Nordeste e do Brasil, porque a gente tem gente que está se inscrevendo e já está procurando saber sobre fora de outros estados, né? Gente do Espírito Santo está procurando, Minas Gerais. O Marcelo Fidelis está falando aí, é da Bahia, tá? Comprei lá da Bahia. O Fernando é cidadão do mundo, né? Trabalha na plataforma, ele mora no meio do mar. Pelo menos metade do período ele mora no meio do mar. Então, você tem gente aí do Brasil todinho e a gente vai expandir e vai se tornar um grande fórum de profissionais e para profissionais e sem fins lucrativos. É isso aí. Eu queria agradecer aí a oportunidade e ao Heitor e à FIPEM por ter topado a ideia, né? Juntou aí as ideias e estamos fazendo aqui da melhor forma que a gente encontrou, e eu acho que está indo muito bem. E dizer que assim, eu estou disponível também, quem quiser fazer pergunta lá no LinkedIn, ver meus contatos, mandar um WhatsApp, Everton Souza lá no LinkedIn, e quiser mandar um WhatsApp sem compromisso nenhum, a gente está disponível para bater um papo sobre gestão de ativos e planejamento estratégico, ou que tiver dentro do meu alcance. Se eu não souber, a gente acha quem sabe, a gente não sabe de tudo, né? Tem alguém aí, um companheiro chamado iPhone aí, que abriu o áudio aí. Quer fazer alguma pergunta? Oi, Heitor. Na verdade, eu fiz uma, você acabou respondendo um pouquinho lá na frente, mas, assim, já pegando um pouquinho dessa tua última fala aqui sobre esse link, esse espaço que fica aberto para a gente falar sobre manutenção, um pouquinho lá que o Márcio falou sobre a SEMAN, eu vivi isso aí, e a SEMAN, acho que quando ela saiu, ela deixou um vácuo no mercado. Hoje tem muita empresa no mercado, mas que não são empresas com DNA de manutenção realmente. Mas eu acho que é isso, é a gente aproximar o máximo que a gente tem de pessoas que trabalham em plantas um pouco diferentes, e que a gente comece dando
dentro Eita. desse grupo, porque eu vejo muita gente, porque eu vi que a frente, mas eu percebo que aqui na nossa região, pelo menos as empresas em que eu já passei, ativos, ela é bem, porque eu acho que entre projetos, então, e aí depois uma gestão de um ativo que muitas vezes ele é pensado primeiro lá no vida dele. Eu acho que o caminho está legal, eu acho que vou participar dos fóruns e eu acho que é muito bom, eu acho muito proativo. Eu assisti sua palestra lá no seminário da Brahman. Tá cortando pra caramba. Muito focado. E assim, Tá cortando. Tá cortando. Tá cortando bastante. Mas assim, aí pode fazer um comentário grande assim. Tem empresa de DNA de manutenção é fundamental, né? Mas assim, a gente de produto de manutenção também tem um outro lado da moeda. Eu também fui gestor de produção e é preciso que a gente tenha veja o outro lado da moeda também, né? Porque na verdade o fim da empresa é produzir alguma coisa, é satisfazer a necessidade, alguma necessidade da sociedade. E a gente, quando manutenção, tem que manter isso funcionando. Então, equilibrar é a palavra-chave nesse momento. Beleza, então? Vamos encerrar? Beleza, vamos encerrar. Agradecer novamente aí, Everton. Semana que vem, vou abrir inscrições novamente aí. Aí, sempre que eu abrir inscrição, estou colocando a votação do que vem para frente. E vamos ver se a gente estoura o limite de participantes permitidos aqui pelo Zoom. Se for o caso, a gente compra a licença e bota para frente. Ok? Agradeço a todo mundo. Até a próxima Beleza. sábado. Obrigadão, pessoal. Valeu. Okay. Até o próximo aí. Obrigado aí pela oportunidade. Tchau. Queria te pedir aí, Heitor, para você Tchau. não esquecer de mandar naquele nosso grupinho de novo lá, cara, porque foi lá que eu peguei aí o folderzinho e aí eu tive a oportunidade de ir com o link e me inscrever aí. Então não esqueça de na próxima semana só colocar lá para não me passar, cara. E aí te pedir a permissão para me distribuir aqui no estado da Bahia, viu? Cuidado que eu não sei se o sistema vai suportar, viu, velho? Um abração a todos aí, meu irmão. Valeu, Saudade um da abraço. turma aí, cara. Valeu, tchau. Tchau.